No episódio de hoje, eu vou te explicar 10 coisas que não podem faltar na sua proposta de design gráfico. Você pode estar se perguntando, meu Deus, Dani, 10 coisas? Isso mesmo, 10 itens que não podem faltar na sua proposta de design gráfico. E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque por mais que eu tenha o modelo de proposta, que inclusive eu vou deixar o link para você baixar aqui na descrição desse vídeo, o link da nossa biblioteca de downloads, quase que não sai agora, tá aqui na descrição, é só você se inscrever lá e baixar o modelo de proposta. Mesmo com esse modelo de proposta, mesmo com o vídeo lá explicando direitinho, eu percebi que algumas pessoas ainda ficam na dúvida do que colocar na proposta de design. Então, se você não quiser usar o meu modelo e quiser fazer a sua proposta sozinho, esse vídeo é para você. Então, vamos lá, que eu vou explicar quais são as 10 coisas que você precisa colocar na sua proposta. A primeira dica não é algo que você precisa colocar, mas é algo que vai te ajudar bastante se você fizer, que é fazer a proposta no formato de apresentação. Em vez de você fazer ela no formato A4, no formato comprido, você faz ela no formato horizontal, porque você já fica com ela pronta para uma possível apresentação que você precise fazer em alguma reunião com algum cliente, que inclusive eu recomendo que você faça essa apresentação. Então, se você fizer a sua proposta no formato já horizontal, né, aquele formato retangular mesmo, que cabe numa tela normal, widescreen, você já fica preparado para uma apresentação de proposta e não é pego de surpresa caso o cliente diga assim, olha só, fulano, a gente vai precisar que você apresente essa proposta para os nossos sócios, né? Vamos supor que é um projeto grande, que você vai pegar um projeto de 30 mil reais, você não vai poder enviar a proposta por e-mail, você vai ter que apresentar essa proposta. Então, você já tem a sua proposta pronta lá, você não vai precisar fazer tudo correndo de uma hora para outra, ai meu Deus, eu tenho que fazer a proposta. Já vai estar no formato certinho, você já prevê, já antevê o problema e já resolve antes. Então, faça a sua proposta no formato horizontal, né, que cabe direitinho na tela, no encaixe de uma tela. E é até melhor para você diagramar e utilizar os espaços de maneira mais inteligente. A minha segunda dica é coloque uma página de resumo. O que é essa página de resumo? Ela é uma página que ela só vai ser preenchida após uma reunião que você tiver com o cliente. Ou uma reunião, uma conversa pelo WhatsApp, uma conversa por e-mail, enfim. O ideal é que seja uma reunião. Mas se você tiver essa página de resumo, na verdade, você vai poder ali preencher com todas as informações que você captou durante a reunião. Óbvio que você vai ter que utilizar o seu poder de síntese para criar um parágrafo que resume toda a conversa que você teve com o cliente, mas essa página de resumo é o atestado de que você ouviu o que o cliente falou. Então, você pode até deixar um texto base lá para você usar como padrão, né? Mas o ideal é que essa página ela seja preenchida após reunião, né? Você vai enviar essa proposta por e-mail para o cliente e aí você vai escrever lá tudo que foi conversado. Ou, se você quiser escrever antes da apresentação, você pode, na conversa prévia à reunião, já tentar identificar alguma coisa e aí você escreve nessa página de resumo o que você identificou antes e após a apresentação você completa com as informações que faltar, tá? Mas o ideal dessa página é, como eu disse, é um atestado de que você ouviu o que o cliente falou e lá você vai conseguir condensar, né, de maneira bem sucinta as informações do problema que você vai resolver. Então, essa página específica, ela é diferente para cada cliente. Óbvio que essa página ela não é obrigatória, você só coloca se você quiser. Eu, por exemplo, não coloco em todas as propostas. Algumas eu coloco, outras não, porque depende muito da forma como foi feita a negociação. Mas eu falo isso para vocês porque é uma coisa que eu praticava muito. Eu colocava em todas as propostas, todas que eu fazia no início, porque, como eu falei, é um atestado de que você escutou o cliente. Então ele vai ler aquilo ali, vai ver que você prestou atenção no que ele falou. E é uma coisa que você não leva nem 3 minutos para fazer. É óbvio que depois, quando o volume de orçamentos começa a aumentar, você começa a ter muitos pedidos de orçamento, fica um pouco difícil de fazer isso. Ainda assim, eu recomendo que você tenha um certo esforço de fazer esse resumo, que se não for na proposta, que seja no e-mail que você está enviando a proposta, mas que tenha em algum lugar esse resumo que você fez durante o processo da reunião. A terceira coisa que não pode faltar na sua proposta é uma página onde você explica o seu processo. Mas aí é que tá. A maioria das páginas de proposta que eu vejo explicando o processo é explicando o processo inteiro. E você não precisa explicar o processo inteiro, você precisa apenas apresentar partes do processo que é relevante para o cliente saber.
porque você e eu sabemos que um processo de design gráfico é longo, né? Tem várias etapas, o elefante fatiado. Então, tem muita coisa. A gente não precisa mostrar aquilo tudo para o cliente, tá? Você pode selecionar coisas específicas para colocar. Eu, por exemplo, se eu não me engano, eu colocava 4 fases, só agora eu coloco 3. Então, você vai colocar, por exemplo, a fase de agendamento, design, entrega, ou então pesquisa, design, entrega. É bem condensado mesmo, só para o cliente ter uma noção de como que vai funcionar. E aí, durante a reunião, você pode expandir um pouco mais, explicar um pouco mais do que tem dentro de cada uma, mas o que vai na proposta mesmo é a parte mais resumida. Quarta coisa que não pode faltar na sua proposta é uma página de prazos e cronograma de projeto. Quase que não sai agora. Então, nessa página, você vai colocar todas as informações referentes a prazo. E aí você pode me dizer assim, mas Dani, eu tenho medo de colocar a data e não conseguir entregar naquela data e tal, não sei ainda fazer isso. Tudo bem, não tem problema, você pode colocar como eu coloco. Eu também não coloco todas as datas certinhas lá, porque você ainda não definiu tudo bem com o cliente, você vai definir isso depois que vai no contrato. Mas você pode colocar mais ou menos quanto dura cada uma dessas fases. Então, se você sabe, por exemplo, que a fase de pesquisa dura 1 semana, a fase de moodboard dura 2 semanas, de design dura 3, enfim, você vai avaliar aí dentro do seu prazo, você pode colocar lá explicando direitinho quanto que dura cada uma dessas fases dentro do prazo total que você deu para o cliente. Então, por exemplo, o prazo que eu dou para a identidade visual é de 4 a 5 semanas. E aí eu desmembro e falo cada semana qual etapa é cada semana dessa, entendeu? Porque hoje, depois de ter uma organização e de ter a questão de cronometrar o tempo e tal, da experiência, eu já sei quanto tempo eu levo em cada fase, então eu consigo fazer isso. Mas você pode tentar estimar, e aí você coloca embaixo, assim, que o prazo é estimado, para o cliente saber que aquilo não é aquilo exato, mas é próximo daquilo, tá? Mas é importante colocar essa página de prazo e cronograma para o cliente não ficar perdido, ele ter uma noção de como que o projeto dele vai andar, quanto tempo vai levar mais ou menos, e isso ajuda ele a ter noção de que não é só um desenho, que é um projeto que tem etapas e que leva tempo para fazer cada uma dessas etapas. Então, tudo isso vai agregando valor no seu trabalho, tá? Então, quanto mais detalhe tiver na proposta, melhor. Próximo item que não pode faltar na sua proposta é a página onde contém os valores, né? Onde é a página mais importante? Então, a página onde tem os valores, e aí você vai avaliar se você vai colocar esses valores em formato de pacotes, que eu já até fiz vídeo aqui, vou ver se eu consigo colocar o card aqui em cima, ou se você vai entregar um valor único, não sei como que você vai trabalhar, enfim, avalie o que fica melhor para você, mas é interessante, né? É importante, tem que ter essa página dos valores, e aí você vai formatar ela de uma maneira que fique melhor para você. Uma recomendação que eu faço é não coloque o valor de cada item, tá? Coloca o valor total do seu orçamento, tá? Isso aqui eu tô falando mais no geral para identidade visual, social media também acho que dá para fazer o valor do pacote inteiro. Mas eu particularmente já fiz isso de colocar o quanto é cada item e o valor somadinho no final. Eu realmente acho que isso não é uma boa ideia, porque o cliente começa a querer cortar coisa. Ah, não quero isso, não quero isso, não quero isso, então fica isso. Aí quem dá o preço é ele e não você. Então, se você der um valor único e só discriminar o que tem dentro daquele pacote ou dentro daquela opção, enfim, é isso, acabou, o valor é esse, entendeu? Então, o cliente não vai ficar querendo tirar uma coisa ou outra. Próximo item super importante que faz a diferença, apesar de algumas pessoas acharem que não, é uma página de depoimentos. Por quê? Você vai colocar lá o depoimento de seus clientes, de preferência com fotos dos clientes, tá? Não coloquem depoimentos sem foto, a não ser que seja um print do WhatsApp, alguma coisa assim. Mas eu recomendo sempre que coloque foto para que, né, fique mais verídico. Mas essa página é super importante porque ali você está atestando, na verdade, você não está dando só a sua palavra de que você é bom naquilo que você faz. Você tem ali a palavra de outras pessoas que já trabalharam com você. Então, eu geralmente gosto de colocar 2 depoimentos, um do lado do outro. Eu pego o trecho mais importante do depoimento, se for um depoimento muito grande. Pego o trecho que eu acho que vale a pena e aí eu coloco. Então, não deixe de colocar, se vocês já tiverem depoimentos de clientes, uma página dedicada a isso, tá? Porque aumenta também o nível de confiança, o cliente ele se sente mais seguro sabendo que outras pessoas já trabalharam com você e que ele não é o primeiro, alguma coisa assim. Óbvio que se for o seu primeiro cliente, você não tem depoimento ainda, você vai ter que usar outras formas de trazer essa questão da confiança e da segurança. Mas se você tiver o depoimento, eu recomendo que use. Outro item importante que não pode faltar na sua proposta é as formas de pagamento. Você já tem que informar na proposta
como que é feita a forma de pagamento. Porque isso já evita que o cliente fique te perguntando e já fica tudo lá discriminado. Então, você pode explicar como que é feito, se o pagamento à vista tem desconto ou não, se pode ser parcelado no boleto ou na transferência, e se for parcelado no cartão, os juros, quem paga é você ou o cliente. Então, tudo isso tem que estar muito bem discriminado. Eu falo isso porque tem que ser, gente, realmente dá problema depois, na hora de fazer o pagamento. Vamos supor que o cliente fala assim, eu vou fazer com você. O cliente, geralmente, você pode estar pensando assim, você está falando para colocar todas essas coisas numa proposta, mas o cliente não vai ler nada. A grande maioria não lê, mas uma parte lê. Então, a gente faz pensando na parte que lê. Porque o que acontece? Vamos supor que eu fechei com fulaninha da Silva, né, que vocês já sabem que é a minha cliente fixa. E aí, eu vou mandar o pagamento para fulaninha da Silva, dizer assim, fulaninha, ela diz, eu quero pagar no cartão, eu quero parcelar, Dani. Aí eu vou mandar para ela, ela vai, na hora de pagar, ela vai ver lá, tomar o susto dela, vai, meu Deus, os juros, sou eu que vou pagar os juros? Eu falei, fulaninha. Lá na proposta que eu te mandei, tem lá na página de formas de pagamento, explicando direitinho como é que funciona. Então, não vai ter aquele negócio de disse, não me disse, você não falou, não sei o que acaba às vezes até encerrando a venda e você nem consegue fechar o projeto. Então, se você tiver tudo isso discriminado na proposta, já evita esse problema também. Outro item super importante que eu também não vejo quase ninguém colocar nas propostas é a página de termos e condições, que inclusive, se você quiser colocar junto com formas de pagamento, colocar as formas de pagamento dentro da termos e condições, você pode unir as duas coisas, tá? Mas essa página de termos e condições é um mini contratinho, tá? Para ter ali como que funciona o seu trabalho, como que para a pessoa começar a ter uma noção ali de que o negócio com você é sério, que você não faz as coisas de qualquer jeito. Então você pode falar de como funciona o seu agendamento, né, da sua disponibilidade de agenda, que você não está disponível, a Deus dará, né, que ela tem um prazo ali para decidir essa proposta. Você pode falar também da questão das multas e juros, né, como que funciona. Aí você pode colocar isso abaixo da forma de pagamento, ou você pode colocar bem pequenininho em relação à questão do congelamento de projeto, coisas assim pequenas, tá, gente? Isso não é um contrato. É só para a pessoa começar a ter uma noção de que você é organizado, que as coisas que você faz tem uma ordem, é tudo certinho, não vai fazer de qualquer jeito, entendeu? A ideia dos termos e condições é essa, e também para evitar o disse-me-disse. E outra coisa, se você não tem contrato, essa página de termos e condições pode funcionar, não estou dizendo que mas pode funcionar como já um pré-contrato ali, que você pode pedir para a pessoa assinar essa proposta, confirmar que aceitou, e ali tem alguns termos e condições que você estabeleceu com ela para fazer esse projeto, entendeu? Então, se você não tiver contrato, você pode usar essa parte de termos e condições para estabelecer algumas coisas, inclusive determinar também ali quantas alterações você vai fazer. Então, são quantas rodadas de alterações que a pessoa tem direito. Além disso, na página de termos e condições tem também que ter a validade da proposta. Eu geralmente coloco a validade na capa da proposta e dentro dos termos e condições. Porque às vezes a pessoa pede a proposta para mim e volta 6 meses depois querendo o mesmo valor que estava lá. Eu falo, olha, a proposta tem validade de 15 dias. Atualmente a minha proposta tem validade de 15 dias. Eu falo, olha, 15 dias já passou, né? 6 meses atrás não tem como. Aí agora eu tenho que fazer um novo orçamento ou então te enviar a proposta atualizada. Então não esqueçam desses pequenos detalhes que faz a diferença lá na frente. Próximo item que não pode faltar na sua proposta é uma página de sobre, né? Que você vai falar sobre você. Mas aí é que tá a pegadinha. Você não vai falar sobre você. Você não vai escrever um texto ali falando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu gosto disso, eu sou maravilhoso. Não, você vai fazer um texto falando como você pode ajudar a pessoa que tá lendo. O foco não é você. Eu vejo o pessoal cometer muito erro nisso, nesse texto de sobre você. Eu já cometi esse erro, especialmente nos sites que eu entro, eu vou ler o texto do sobre você. O texto inteiro é falando sobre a pessoa, ela falando dela. E vocês sabem, eu já falei isso aqui, ninguém gosta. Na verdade, as pessoas gostam de falar sobre elas mesmas. Então, se o cliente está ali lendo um texto que não é sobre ela, é sobre outra pessoa, ela vai... não vou ler isso aqui, não tenho interesse nisso aqui. Então, o ideal é que o texto em si, especialmente a primeira parte, seja focada no cliente. E aí, se você quiser lá no finalzinho falar um pouquinho de você, você fala. Mas não pega o texto inteiro para falar só de você, porque eu gosto disso, eu gosto... Não, você vai falar ali naquele texto como que você, o trabalho que você faz, pode ajudar aquele cliente. Não sei se vocês conseguiram pegar e comenta aí nos comentários se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer com isso. Mas
A ideia do sobre é essa, não é você ficar puxando a sardinha para o seu lado, é você puxar a sardinha para o lado do cliente com base no que você faz. Entenderam? Avisei nos comentários se você entendeu. Mais um itemzinho que eu gosto de colocar é uma página de agradecimento. E aí esse texto pode ser padrão, tá? Você não precisa personalizar para todo cliente, não. Você escreve um textinho lá agradecendo a pessoa por ter entrado em contato com você e tal. Enfim, um agradecimento simples, coloca sua assinatura se você quiser. E fim. Aí você vai fechar a proposta com a última página. E nessa última página o que eu gosto de colocar é o meu horário de atendimento. E por que eu coloco horário de atendimento? Porque eu já falei para vocês que a gente tem que começar a introduzir esses limites no cliente de maneira sutil, especialmente no início. Então, se você coloca na sua última página da proposta, que com certeza ele vai chegar lá, porque ele vai passar todas as páginas, né? Por mais que ele não leia, a última ele vai chegar. E se você colocar esse horário de atendimento num local estratégico, o cliente vai ver, vai ler, porque você é designer, né? Você vai saber colocar uma hierarquia a ponto de que o cliente veja esse horário de atendimento. E aí ele já vai sacar que ele não pode falar com você a qualquer momento. Ele já vai sacar, olha, essa menina aqui, ela realmente se vê como profissional, ela é organizada. Ela tem um negócio dela todo esquematizado aqui, o negócio todo certinho. Então, tem um horário ali, eu não vou mandar mensagem para ela antes das 9, não. Que eu começo a abrir o WhatsApp 9 horas, você pode colocar 8. E aí você já começa a estabelecer uma hierarquia de profissional cliente, não de amador cliente, né? Então, coloque na sua última página da proposta lá da maneira que fique visível o seu horário de atendimento. Se você tiver site, no seu site também, no WhatsApp também, business, dá para colocar. Todo lugar que você conseguir colocar, você coloca. Tá? Porque aí o cliente ele vai ver automaticamente no subconsciente dele, ele já vai ficar, ó, a pessoa tem um horário de atendimento, ó, ele mesmo. E eu falo isso por experiência própria, porque todos os clientes que entram em contato comigo fora do horário, eles falam assim, desculpa te enviar a mensagem agora. Desculpa te enviar a mensagem agora. Isso é o quê? É o cliente sabendo que ele não deveria estar mandando mensagem naquela hora, ou que ele pode, mas que eu não vou responder. E isso não acontecia enquanto eu não comecei a divulgar os meus horários de atendimento em todos os materiais que eu envio para o cliente. Então, isso começou a mudar depois disso. Depois disso, eu não parei de fazer mais. Então, eu recomendo que você faça a mesma coisa. Eu acho que eu acabei falando mais de 10 itens, mas não tem problema. Os principais são 10 que eu contei antes de fazer esse roteiro. Mas eu vou falar só mais 2 itens bônus, que é o seguinte, se você quiser adicionar uma página de portfólio na sua proposta, você pode adicionar. Eu geralmente não gosto, eu gosto de deixar a proposta focada no cliente, porque proposta, você coloca portfólio lá e depois esquece de atualizar e fica aqueles projetos velhos. Deixa a proposta sendo a proposta e você pode fazer o quê? Enviar o portfólio junto. Você faz um outro arquivo de portfólio, você manda, né? Faz um PDF, apresentação bonitinha. Ou então você pode enviar o seu site também, né, para o cliente, ou enfim, o lugar que você tiver com o seu material aí, seu portfólio, você pode mandar para o cliente, junto com a proposta. Então, eu, Daniela, não gosto de colocar os projetos na proposta, mas fica a seu critério, você pode colocar se você quiser. Outra coisa também que eu quero deixar claro para vocês é que essa proposta não é para ser uma coisa que vai dar trabalho para vocês personalizarem, não, porque o processo de envio de proposta ele tem que ser rápido. Então, a ideia é que tudo isso que eu falei seja um único template, aonde você só vai modificar as partes que você quiser. Geralmente eu faço o quê? Eu coloco o nome do cliente na capa, o cliente que eu tô enviando, que é uma coisa rapidinha que você edita ali até no próprio editor do PDF do Creative Cloud, do Adobe Acrobat, né? Você clica ali, editar PDF, você já consegue escrever, não precisa nem abrir o InDesign, não precisa abrir o Illustrator, nada. E a página de resumo, que eu falei que é a página que é ideal que seja editada antes ou depois, né? Para que você coloque o texto ali que você vai colocar que você ouviu durante a reunião, os tópicos, enfim, como você achar melhor. E geralmente é só isso que eu mudo, tá? Eu não mudo mais nada, o restante da proposta é todo o mesmo para todos os clientes. De vez em quando, só quando precisa fazer alguma atualização de preço, eu faço direto no template e já substituo na pasta onde eu deixo as propostas que eu vou enviar. Então, a ideia dessa proposta não é uma coisa que dê trabalho a vocês. Vocês vão ter um trabalho para fazer o design dela uma vez, mas o ideal é que depois você use isso de maneira mais rápida possível, né? Porque a gente quer enviar as propostas com rapidez e não ficar demorando para enviar as coisas. Então, não fique inventando muita moda, não. Tenta manter as coisas mais simples possível e
faz uma proposta bem bonita para o cliente olhar ali, comparar você com o menino que manda o preço no WhatsApp, a sua proposta ele vai dizer, opa, níveis diferentes. Então essas foram as minhas dicas, né? 10 dicas, 10 itens que não podem faltar na sua proposta de design gráfico. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o like para eu saber que esse tipo de tema te ajuda. Se inscreve no canal, ative as notificações para receber, né, o aviso aí no YouTube quando sair novos vídeos. E eu te vejo no próximo Dani Explica.